E aí galera, hoje, nesse vídeo, irei simplesmente contar a vocês a história de Vingadores, A Queda, um quadrinho extremamente importante para entender os acontecimentos de Guerra Civil, e como eu irei trazer ainda para esse quadro dando upgrade. Na leitura onde eu fico narrando quadrinhos, eu preciso dar contexto maior. Então eu trouxe a vocês, Vingadores, A Queda, e em breve irei trazer para o canal a saga Dinastia M, que também é super importante. Então deixem o like, se inscrevam no canal, e vamos começar. A história começa com os Vingadores em sua mansão, que atualmente os membros é o Falcão de Capitão América, o Steve de Capitão América, a She-Hulk, o Wonder Man, o Gavião Arqueiro, Homem de Ferro, Homem-Formiga, etc. Mas no momento o Homem de Ferro não está aí na mansão, e de repente, o Valete de Copas, que era um super que estava morto, que tinha salvado a filha do Homem-Formiga no passado, aparece na frente da mansão, e todos ficam confusos, e o Homem-Formiga vai lá rapidamente ver ele, mas de repente ele explode e o Homem-Formiga morre, na frente de todos os heróis, e a mansão fica muito destruída. Então depois mostra o Tony em um evento, quando de repente ele começa a agir como se estivesse bêbado, sendo que ele nem estava, e ele largou a bebida há muito tempo. Algo estranho estava rolando com ele, que os outros heróis teve que tirar ele dali, e o governo fica com vergonha do que aconteceu e o Tony fica confuso, como se alguém tivesse fazendo algo. Então, voltando à mansão destruída, os heróis ficam arrasados e confusos com o que acabou de acontecer, e de repente o Visão aparece dizendo que algo estava acontecendo, mas o Visão começa a desintegrar, se desmontar, ficar estranho, e ele mal consegue falar o que queria, e ele solta a cápsula que começa a sair diversos Ultrons. E os Vingadores não ficam entendendo nada, mas começa uma batalha. Os Vingadores enfrentam os Ultrons. Tem porradaria para lá e para cá, mas a She-Hulk se descontrola e começa a enfiar a porrada no Visão e simplesmente rasga ele no meio, matando ele. Então aparece o Homem de Ferro para controlar a situação, e ele nocauteia ela. Bem machista o Homem de Ferro inclusive. E aí começa a aparecer uma nave dos Kree, aquela raça do Ronan que tem em Guardiões de Galáxia, e eles começam a atacar os Vingadores. Do nada então acontece outro confronto dos Vingadores contra os Kree, e geral fica confuso do que está rolando, tudo vira bagunça. Começa uma guerra insana e muita destruição, e o Gavião Arqueiro simplesmente acaba morrendo na guerra, e eles conseguem deter os Kree. E de repente aparece o Doutor Estranho, que depois de uma investigação, fala que a Wanda está fazendo tudo isso, e que ela está descontrolada. Então vamos à explicação, prestem atenção. A Wanda teve filhos com o Visão, só que depois ela descobre que os filhos eram do Mephisto, então eles param de existir. E isso traumatizou a Wanda, e ela começou a alterar toda a realidade por estar instável e deprimida. E ela estava criando todo esse caos. Trouxe mortos-vivos de volta, fez o Homem de Ferro bêbado, a She-Hulk descontrolada, etc. Então os heróis junto com o Doutor Estranho vão para cima da Wanda para tentar conversar. Mas por causa da situação toda descontrolada, o Doutor Estranho começa a enfrentar a Wanda, e vira uma batalha sinistra e insana, muito equilibrado, porradaria para lá e para cá. E aí aparece o Magneto dizendo que vacilou como pai, e ele pega a Wanda e simplesmente vão embora para Genosha. Então os heróis todos voltam à mansão destruída, tentando processar todas as maluquices que acabaram de acontecer, com todos os membros que foram mortos e toda a irresponsabilidade da Wanda por aí sem treinamento. Então os heróis começam a brindar e refletir em todos os momentos que eles foram heróis. Todo mundo começa a conversar, e o Homem de Ferro fala que ele não está tendo mais poder nas suas empresas, e que o governo quer fazer algum tratado. E esse era o fim dos Vingadores. Então começa a acontecer um protesto depois da destruição que os heróis fizeram na própria guerra. E os Vingadores aparecem olhando o protesto e se despedindo. E assim termina Vingadores, A Queda. Cara, Vingadores, A Queda é uma história fantástica dos Vingadores. Ela é pesada, imprevisível, absurda. A arte é incrível,
As lutas são sensacionais. A revelação da Wanda está envolvido nisso e tudo isso está sendo controlado. Por causa do trauma dela é fantástico. Tudo isso prepara muito bem Guerra Civil. E dá de entender a irresponsabilidade dos heróis. O Magneto levar a Wanda embora leva e sua saga Dinastia M, que eu irei trazer para o canal em breve contando o que aconteceu depois disso. Então deixem o like, se inscrevam no canal, comentem se estão ansiosos para a saga da Dinastia M para o canal, e se vocês estão ansiosos. E é isso, falou!